certezas que as horas, que os instantes, que os momentos que se encontramos aqui na casa do Senhor não constitui perda de tempo. Adoramos aquele que deve ser adorado no céu, na terra, embaixo da terra. Estou falando do único, extraordinário, verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Redentor da igreja, o protetor da igreja, o advogado da igreja, aquele que repreendeu os demônios, que fechou o inferno e que garante a nossa salvação, o autor, o preservador, o consumador, o sustentáculo da nossa salvação, aquele que é tudo por nós, através de nós, e nós por nós e para nós, aquele que o apóstolo Paulo deixou escrito, que ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, tudo por ele e para ele, e nesta noite manda glória para ele, glória a ele, a Jesus de Nazaré. Crescimento espiritual, eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, subordinado a um único tema, que é Jó buscando a Deus em tempos difíceis. Jó buscando a Deus em tempos de crise. Quando eu olho para a história desse personagem do Antigo Testamento, da terra de Uz, é bom lembrarmos que este homem que viveu no Oriente, na terra de Uz, que era um homem completamente realizado porque ele possuía tudo aquilo que qualquer homem aqui gostaria de possuir. Ele tinha uma família abençoada, era ele dono de uma riqueza quase incalculável. A Bíblia chega a nos revelar que a sua riqueza era composta e constituída por uma fazenda, que era constituída por 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento, de maneira que eram muitas pessoas que trabalhavam em seu favor. Jó era um homem respeitado, abençoado e abençoador. Jó, ele não dava um passo sequer sem antes consultar se aquilo era ou não era a vontade de Deus. O interessante é que ele, quando ele ia fazer alguma coisa, ele sempre consultava a Deus. Jó chegou a dizer que ele era o olho do cego, pé dos coxos, debaixo da sua tenda. É ele que abrigava aquele que necessitava de ajuda. Jó era um homem respeitado na sua época, porque ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia chega a nos revelar que os anjos do Senhor, os filhos de Deus, se apresentando a Deus, e nessa reunião o nosso adversário, o diabo, se apresenta. Neste momento Deus se levanta e disse: Satanás, de onde vem? Satanás respondeu que vinha da terra, rodeava e passeava por ela. Aí Deus disse assim: então você tem visto o meu servo Jó, que na terra não há ninguém comparado a ele, homem reto, íntegro, temente a mim, que se desvia da aparência do mal. O argumento do diabo foi dizer para Deus que Jó estava na presença de Deus pelaquilo que Deus dava. Ou seja, o diabo quis dizer para Deus que Jó só estava adorando a Deus pelaquilo que Deus dava, mas Jó não adorava a Deus pelaquilo que Deus dava. Jó adorou a Deus pelaquilo que Deus é. E não é diferente na minha e na tua vida. Eu e você não podemos adorar a Deus pelaquilo que Ele nos dá. Nós temos que adorar a Ele pelaquilo que Ele é, porque Ele é digno de honra, de glória, de toda adoração nesta noite. O argumento do diabo foi esse, e o diabo pediu permissão
diabo acabar com os 3.000 camelos que Jó tinha. Deus deu permissão para o diabo acabar com as 500 juntas de boi. Deus deu permissão para o diabo acabar com as 500 juntas de jumento. E veio um vento muito forte, derrubando a casa de Jó, matando suas 3 filhas mulheres, seus 7 filhos homens. Tudo isso aconteceu na vida deste homem em um só dia, mas mesmo assim ele não perdeu o desejo da adoração. Ele não perdeu a vontade de buscar e exaltar o nome do Senhor. Imagina muita prova que esse homem enfrentou e continuou permanecendo fiel a Deus. Eu não sei que luta, que prova que você está enfrentando, mas eu quero te dizer: continue adorando a Deus, porque Ele vai mandar a resposta da tua oração e o nome dele vai ser glorificado. Independente do vento que pode estar soprando o contrário, a luta pode estar sendo grande, mas maior é Jesus Cristo. Vai entrar dentro da tua casa e mudar o rumo da tua história. Jesus Cristo me trouxe aqui para te dizer: não pare de adorar, não pare de exaltar, porque Jesus Cristo vai mudar o quadro da tua vida. Glória a Deus, O diabo pensou que Jó ia negar o nome do Senhor. E ele, não contente, no capítulo 2 do livro de Jó, a história vai se repetir. Os anjos do Senhor, os filhos de Deus, mais uma vez se apresentando a Deus. E nessa reunião, mais uma vez o nosso adversário, o diabo, se apresenta. Porque o diabo já tinha tocado na riqueza de Jó, e Jó continuava de pé. Tocou nos bens mais preciosos que Jó tinha, que era a sua família, e Jó continuava com a sua integridade intacta. Ou seja, ele mantinha a conduta de adorador, independente da luta e da prova do vento que estava soprando contrário contra a sua vida. Ele não deixou de exaltar e adorar o nome do Senhor. Então o diabo pediu permissão para Deus, no capítulo 2 do livro de Jó, para tocar na carne, no osso, na saúde de Jó. Aí Deus disse assim: Satanás, você pode tocar na carne, você pode tocar no osso, mas poupa-lhe a vida de Jó. Neste momento o diabo foi desmascarado, porque tudo que ele queria era tirar o nome de Jó de circulação. Ele queria banir o nome de Jó da terra, porque ele viu que Jó era verdadeiro adorador. Jó, ele tinha qualidade de verdadeiro adorador. Infelizmente, nos dias que vivemos, nós temos algumas pessoas que são simplesmente adorador, que só adora a Deus quando a porta está aberta, só adora a Deus quando a despensa está cheia, só adora a Deus quando não tem enfermidade. Mas Jó era diferente. Ele adorou a Deus na riqueza e adorou a Deus na pobreza. Jó adorou a Deus com saúde e adorou a Deus sem saúde. Jó era um verdadeiro adorador, que adorou a Deus em espírito e em verdade. Oh, glória! O interessante é que o diabo tocou na carne e no osso de Jó, e Jó se encontrando no pó da cinza do teu patrimônio. A única coisa que restou para ele neste momento foi um pedacinho de telha. Imagina ele no pó da cinza do teu patrimônio, com um caquinho de telha se encostando do alto da cabeça à planta do pé, a enfermidade que fedia. Imagina muita prova que este homem enfrentou. Eu poderia falar várias qualidades de Jó aqui nesta noite, mas uma que me chamou mais a atenção é que Jó buscou a Deus em tempos de crise, em tempos difíceis, na pior fase da tua vida. Ele raspou sua cabeça, se lançou no pó da cinza e adorou o nome do Senhor. Independente do vento soprando contrário contra a vida dele. Imagine, penso eu, Jó pegando na alça de 10 caixão, enterrando 10 filhos em um só dia, e mesmo assim tendo que adorar a Deus. Ou seja, ele não se importava, porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, Jesus estava no controle de tudo. Então tudo que está acontecendo
sinto a presença dele aqui. Ele se move. Ele se move aqui dentro de mim. Ele se move aqui dentro de mim. Eita glória. Subicampo lá. Ele é mambo, breve assim. Mandar a Suzana vir. Oh, glória. Sinta a presença dele. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Espírito Santo nesta noite. Santo, Santo! Queridos e amados Fiel na terra, tu és verdadeiro Deus! Aleluia! perfeita. Oh, E glória! Jó vai nos dizer Santo! em Jó, capítulo 42, versículo Fiel 10, Jesus, oh diz glória! que Deus Santo! mudou o cativeiro de Jó Aleluia! quando ele orava pelos seus amigos. Glória a Deus! Os amigos que estavam do lado dele, quando ele tinha alguma coisa para oferecer. Os amigos estavam do lado dele quando ele era rico. Mas quando chegou um dia mau na vida de Jó, os amigos se afastou. Os amigos começaram a criticar e dizer: Jó, você pecou. Aleluia! Jó, você blasfemou, confessa o teu pecado. Os amigos de Jó estavam dizendo assim, achando que aquilo que Jó estava passando era sinônimo de pecado. Nem toda luta e prova que enfrentamos é sinal de pecado. Tem luta e prova que nós temos que enfrentar, para que lá na frente o nome do Eterno venha ser glorificado na minha e na tua vida. O interessante, mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O interessante é que os amigos que estavam perseguindo ele ainda teve o privilégio de orar pelos seus amigos. Jó tinha tanta confiança em Deus que ele sabia que Deus ia mudar a história. Jó sabia que Deus ia se levantar, porque a Bíblia diz em Jó 19:25, Jó dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive, e porventura ele vai se levantar em meu favor. O Eterno vai se levantar em favor da tua família hoje. O Eterno vai visitando a tua casa hoje. O interessante é que ele tinha tanta confiança em Deus que ele não estava nem orando por ele mais, ele já estava orando pelos seus amigos. Oh glória! E Jó tinha a qualidade de verdadeiro adorador, diferente da sua mulher. A mulher de Jó, ela só adorou a Deus no conforto. Quando chegou o dia mau na vida de Jó, a Bíblia diz que a sua mulher disse: Jó, pede a morte para Deus, que não tem mais jeito para você. Ela achava que Deus tinha esquecido, abandonado Jó, mas Deus se levantou com trono e mudou a história dele, restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido no capítulo 1. O Eterno deu em dobro no capítulo 42. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Tudo aquilo que você perdeu no meio desta luta, no meio da prova, tudo aquilo que foi embora, Jesus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai trazer tudo de volta na palma das tuas mãos, com juro e correção monetária. Os teus inimigos vão ser envergonhados e o nome do Eterno vai ser glorificado na tua vida nesta noite. Tudo aquilo que você perdeu, o Eterno vai restituir, vai trazer tudo de volta, com juro e correção monetária. Os teus inimigos vão ser envergonhados e o nome do Eterno vai ser glorificado na tua vida. Os amigos de Jó dizendo: Jó, já era teu fim, você pecou. Mas os amigos de Jó se esqueceram que com Deus todo fim tem o começo de uma nova história. A caneta que escreve a tua história ainda está na mão de Deus. A caneta que escreve a história da tua família ainda está na mão de Deus. A caneta que escreve a história do teu trabalho ainda está na mão de Deus. E a caneta que Deus escreve, a borracha do diabo não vai apagar. O que Deus determinou está determinado, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem
capítulo 1, Jó tinha perdido 3.000 camelos. E o Eterno deu 6.000 camelos para ele. O Eterno restituiu as suas ovelhas, porque Jó tinha perdido suas 7.000 ovelhas. O Eterno deu 14.000 ovelhas para Jó. Imagine, penso eu, Jó, por possuir todas essas ovelhas, dá para eu entender e imaginar que a lã dessas ovelhas, eles produziam os gasalhos mais finos na sua época, ou seja, os moletões, as blusas mais finas, as roupas mais belas e bonitas que existia na sua época, era construída na firma que já tinha, porque ele arrancava a lã das ovelhas para produzir a roupa. Ou seja, Jó tinha uma renda extra. Ele era um homem mais rico porque ele tinha várias fontes de renda. Ele é o homem mais rico do Oriente porque ele tinha várias fontes de fazer dinheiro. Ou seja, Jó, por possuir esses camelos todos, dá para imaginar e entender que na sua época, quem tinha camelo, ele tinha um meio de transporte, porque na sua época não tinha caminhão-truque. Dá para imaginar e entender, Jó tendo 6.000 caminhão-truque na sua garagem. Pensa na riqueza, pensa nos bens materiais que este homem tinha, mas mesmo assim, o Eterno restituiu, deu seus 6.000 camelos. A Bíblia diz que Deus devolveu para ele seus 1.000 jumentos, 1.000 juntas de boi, restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. Sabe por quê? Porque Jó era verdadeiro adorador. A Bíblia diz, Jesus diz assim, em João capítulo 3, versículo 23, a hora é essa, a hora já chegou. Jesus dizendo para a mulher samaritana que a hora é essa, a hora já chegou, aonde os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E esses são os tais que o Pai procura. O Pai procurar é que ele estava achando dificuldade de encontrar a qualidade de homem de adorador, assim como a qualidade de Jó. Porque Jó, ele não adorou a Deus pela sua riqueza, ele adorou a Deus pelo aquilo que Deus dava. O Eterno restituiu a sua família, porque os filhos de Jó, Deus deu seus 10 filhos, porque os 10 filhos que Jó tinha perdido, tinha descansado no Senhor. Deus que dizia assim para Jó: Jó, vou te dar suas 3 filhas mulheres, seus 7 filhos homens, vou restituir a sua família. Só não vou te dar 20 filhos, porque quando você chegar aqui no céu, você vai poder ver os seus 10 filhos que já estão aqui comigo. Foi assim que o Eterno quis dizer. E o Eterno restituiu os seus anos de vida, porque Jó, quando ele pegou a enfermidade, quando ele passou nesse momento difícil, ele tinha 70 anos. A Bíblia diz que ele morreu com 140 anos. Então o Eterno ainda acrescentou mais 70 anos de vida para ele desfrutar do milagre que Deus estava entregando na mão dele. E aquilo que Deus vai fazer na tua história, você vai viver muitos anos para desfrutar do milagre. Você vai viver muitos anos para desfrutar daquilo que Jesus está fazendo nesta noite na tua história. Então nesta noite eu quero te dizer: não pare, não desista, não desanime, porque a tua vitória vai ter sabor de mel. Tem que revelar o que Jesus Cristo vai fazer lá dentro da tua casa, e o nome dele vai ser. Capítulo 12 diz: sede paciente na tribulação, e persevere na oração. Jó foi paciente na luta, na prova, por isso que ele conquistou o milagre da vitória. Jó 42, versículo 2 diz: eu sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus viu sinceridade neste ano. Independente da nossa luta, da nossa adversidade, nós temos que adorar Deus. Porque é no meio da prova, no meio da luta, onde você olha para um lado, olha para o outro, não vem recurso, aí Deus se na conta do tudo, a resposta do teu milagre. Então nesta noite eu quero que você saia daqui acreditando
que Jesus Cristo ainda tem poder de mudar a história. Eu quero que você saia daqui acreditando que Jesus Cristo ele muda a história. Eu era uma pessoa que muitos falavam que eu não tinha mais jeito, mas Jesus Cristo me transformou e mudou a minha história. Já vai completar 6 anos que Jesus Cristo me levantou, que Jesus Cristo mudou o rumo da minha história, e não vai ser diferente lá dentro da tua casa, em nome de Jesus. Eu quero glorificar a Deus, porque até o dia de hoje o Senhor tem me sustentado, tem cuidado da minha casa, da minha família. Algum dia atrás eu estava lá, em 7 de setembro, eu estava lá na cidade de Sorocaba, pregando a palavra de Deus. E quando eu fui para lá, antes de eu ir, o pessoal que me convidou para pregar lá falou: irmão Marcos, você tem o Pix? Eu vou mandar o Pix para você, vir para cá, que eu vou pagar a sua passagem. Eu falei: não, fique em paz, eu tenho dinheiro para chegar até aí. Aí depois que eu pregar, aquilo que Deus tocar no seu coração, porque eu não prego por dinheiro, eu prego por amor à alma. Aquilo que Deus colocar no seu coração, amém. Ela falou: então tá bom, irmão Marcos. Eu fui para Sorocaba, preguei lá na segunda, na terça e na quarta, era 7 de setembro. Eu fui para o culto de ensino na Assembleia de Deus do Belém. Eu não ia nem pregar nessa noite, o pastor me deu a oportunidade para pregar. E antes de eu ir para o culto, na quarta-feira, umas 6 horas da tarde, mais ou menos, umas 5h30, 6 horas, um rapaz que se criamos juntos, tem mais de 15 anos que eu não vejo ele, tem muitos anos que eu não vejo ele. Ele mora em Paranaguá e trabalha no mar, arrancando petróleo. Ele fica 15 dias no mar, 15 dias na casa dele. Ele me mandou mensagem no e falou: filho, Pai do Senhor, ele está afastado, mas mesmo assim ele cumprimentou eu tudo, mandou mensagem e pediu meu número. Falou que tinha 3 dias que ele estava lá no mar e não estava conseguindo dormir. Depois que eu vi, ele viu eu postando as fotos lá no Facebook. Ele não estava conseguindo dormir, porque ele tinha que mandar uma oferta para mim. Olha o que Deus faz. Aí eu fui, ele pegou meu Pix, falou que ia mandar a oferta, eu fui para a igreja. Nesse dia eu ouvi a palavra, o pastor me colocou para pregar. Acabou o culto, eu abri o celular, falei para o marido da irmã que eu estava na casa dele. Falei: o rapaz mandou o Pix mesmo, mandou R$100. Aí ele falou: não, isso daí não é R$100, isso é R$1.000. Eu disse: era R$1.000 mesmo. Glória a Deus! Deus tocou no coração dele, estava lá no fundo do mar. Ele falou que para chegar até o barco, o navio que ele trabalha, é 3 horas de helicóptero da terra até o fundo do mar. Jesus tocou em quem estava lá no fundo do mar, de onde eu nem imaginava que ia chegar a providência, chegou. Eu quero dizer o que com isso? A providência vai chegar de onde você nem pode imaginar. Porque Jesus trabalha do jeito dele, da maneira dele, do jeito dele. Então creia e acredita que o milagre vai chegar. Deus vai mandar providência lá dentro da tua casa hoje. Se você acredita nisso, ela é motivo de você estar glorificando e exaltando a Deus. E Jesus Cristo tocou no coração dele e mandou: porque eu faço aquilo que Deus, porque o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário não tem dinheiro nenhum que pague. Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que hoje nós estivemos aqui pregando a palavra dele. Jesus Cristo me libertou da sarjeta, do monturo, me tirou do fundo do poço, me deu uma esposa, me deu uma família, transformou meu caráter. Porque Jó, ele tinha perdido tudo, mas não perdeu seu caráter, a sua santidade. Porque pregar é bom, mas o Eterno nunca vai elogiar ninguém porque prega bem, porque canta bem. A única coisa que Deus vai elogiar alguém, sabe o que é? É o caráter. Porque o que ele disse para Satanás: Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Na terra não há ninguém igual a ele. Ou seja, homem reto, sincero, caráter. Então, porque tem muitas pessoas que até pregam muito bem, mas só que só Deus sabe como que leva a vida diante de Deus. Eu não estou aqui para julgar e apontar ninguém, não. Eu estou dando exemplo, porque aquilo que você está fazendo aqui, faça com amor, com carinho, que Jesus vai te honrar. Porque talento não pressiona a Deus, não. O que pressiona a Deus é a sua humildade, a sua sinceridade, é o teu coração voltado para a obra dele. E eu creio que estou pregando para uma igreja com o coração contrito e quebrantado, cantando a Deus em espírito e verdade,
independente da adversidade, não vai deixar de adorar e exaltar o grandão da Galileia. Aleluia. João capítulo 14, versículo 16, Jesus diz assim para os discípulos: eu vou para o Pai e rogarei ao Pai para enviar outro Consolador. Esse texto de João capítulo 14, Jesus, ele havia ressuscitado. Depois de 40 dias que Jesus ressuscitou, ele chama os discípulos para bater um papo, para ter uma conversa. Ele foi explicar para os discípulos que os dias dele na terra tinha aqui encerrado. Aquilo que o Pai mandou ele fazer, ele fez, morreu, ressuscitou. Depois de 40 dias, ele seria assunto do céu. Ele ia voltar para o seu devido lugar. Ele ia voltar para a glória de Deus Pai. E quando ele disse para os discípulos que ele ia partir, os discípulos ficaram preocupados, desesperados, dizendo: se o mestre parte, se o mestre de sair daqui, quem ficará conosco? Quem que trazerá uma palavra de ânimo, sentido de fé, uma palavra que nos fortalece, que nos edifica? Os discípulos ficaram desesperados. Aí Jesus Cristo deu uma palavra de ânimo para os discípulos: eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai para enviar outro Consolador. Os discípulos ficaram preocupados porque no meio deles não tinha nenhum deles para substituir o lugar de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo fez a promessa para eles e disse também para eles em Lucas 24, verso 49: ficai em Jerusalém até que do alto do céu seja revestido de poder. Ou seja, Jesus fez uma promessa para eles, que os discípulos, falou para os discípulos que o Espírito Santo ia vir. Porque a primeira vez que ouvimos falar do Espírito de Deus em Gênesis capítulo 1, que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Interessante que a Bíblia se cumpriu, a promessa em Atos capítulo 2, a promessa que Jesus Cristo disse para os discípulos que ele ia rogar ao Pai para enviar o Consolador, se cumpriu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste. E esse Espírito Santo que está aqui usando a minha vida para te dizer que o Espírito é uma pessoa viva, que pensa, que sente, que sabe, que age, que anda, que chora, que geme, que consola, que alegra, que dá vida, fortalece, edifica, enaltece, preenche, exalta, abate, carrega, guia, revela, profetiza, dá graça, dá poder, dá unção. O Espírito Santo também dá louvor na sua manifestação. O Espírito Santo é uma pessoa invisível, mas que é pessoa e que está aqui em nosso meio nesta noite. Porque se ele não estivesse aqui, esta obra não teria existência, não teria chegado onde chegou, não estaria vivo e alegre como está nesta noite. O público está sendo tomado de homem de Deus, pessoas que o Senhor levantou, pessoas que, como eu, saíram dessa jeita, que vem de uma vida complexa, muito difícil, mas Jesus me liberta do crack, da maconha, da cocaína e me coloca diante dos príncipes da terra para ser um porta-voz do teu reino. Pessoas que nem você, que nesta noite saiu da tua casa triste, abatido, caído, contrito, deprimido e fracassado. E o primeiro alvo da tua mente é a casa do Senhor. E nesta noite você fala com Deus: Senhor, eu quero chegar lá no culto nesta noite e quero sair de lá tomando posse da minha vitória e da minha alegria. Tudo isso não teria razão. Quem te trouxe aqui nesta noite foi Ele, o meu amigo Espírito Santo. E quando eu falo do Espírito Santo, eu quero te dizer que o Espírito Santo é aquele que é, que vem, que pode, que faz, que vive, que reina, que habita, que mora, transforma na vida, da graça e poder. O Todo-Poderoso já chegou aqui e manda te dizer que Ele